Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, no Evangelho de hoje, segundo São Lucas, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo contou-nos a maravilhosa parábola do bom samaritano. E por que ele contou essa parábola? Para responder a um tal legista. Quem eram que tratava-se de legista? Legistas eram aqueles que especialmente estudavam a palavra de Deus, especialmente a lei mosaica, todo o Torá, e todos aqueles que eram os livros considerados sagrados pelos judeus. E sabiam até mesmo, eram tão experts naquilo que significava o estudo da palavra de Deus, que a sabiam até de cor e de memória. E por isso esse legista se aproximou de Nosso Senhor e perguntou o seguinte: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Obviamente, ele sendo legista, sabia muito bem o que significaria isso, e Nosso Senhor, portanto, disfarçando e como que evitando o conflito que ele estava sendo provocado, disse a ele: bom, uma vez que tu és legista, ou seja, o que diz a Escritura? Assim Nosso Senhor disse a ele: o que diz a Escritura que necessitas fazer para ser salvo? E ele disse: bom, diz a Escritura, devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E o próximo, como a nós mesmos. E então, Nosso Senhor disse: respondestes bem, vai, faze isso e te salvarás. E então o homem, nesse momento, quando Nosso Senhor o elogia a respeito de sua resposta, e Nosso Senhor aqui não elogia para bajulá-lo, apenas Nosso Senhor está dizendo: bem, enquanto alguém que é estudioso da lei e estava tentando, por algum motivo, me testar, respondestes bem. Entretanto, naquele momento, o legista, a sua vaidade, quando recebeu tal resposta de Nosso Senhor, não conheceu limites. E por isso, nesse momento, ele interpola Nosso Senhor dizendo: bom, quem é, por acaso, o meu próximo? E então, Nosso Senhor, para respondê-lo a respeito de quem era o próximo, contou a seguinte parábola a respeito do bom samaritano. Então, Nosso Senhor não respondeu, explicando ele em detalhes quem era o próximo dele. Primeiro, que ele jamais teria capacidade de entender quem era o próximo. Sabe por quê? Porque para um legista havia apenas uma separação em castas entre pecadores e pessoas que eram consideradas elas mesmas justos. Isso havia se resumido naquela época o judaísmo em uma seleção de castas. Entre os pecadores não havia a palavra arrependimento, apenas João Batista e Nosso Senhor eram os únicos que estavam pregando arrependimento. E por isso, para tentá-lo, como desafiando Nosso Senhor, que era um rabino até para eles, que havia aparecido com uma pregação diferente, mostrando que havia agora metanoia, ou seja, câmbio de mente, a capacidade de inverter a nossa mentalidade, nossa maneira de pensar sobre tudo e todos, sobre Deus, sobre o próximo, sobre a nossa vida e sobre todas as circunstâncias que nós vivemos, em todos os aspectos que competem a nossa maneira de enxergar a vida. Essa pregação nova, impactante, incomodava muito os judeus e os legistas. E podemos dizer que hoje essa mentalidade é aquilo que os heterodoxos possuem. Todos esses que chegam na ortodoxia, quando vamos escutar suas confissões, quando vamos analisando o seu comportamento de vida, eles completamente já não acreditavam mais em arrependimento. Por isso, eram completamente selecionadores de convivências, até mesmo em suas antigas religiões. Por exemplo, entre os protestantes, sabemos que selecionam para viver entre os que são mais sucedidos que eles, porque penso que com isso poderão adquirir mais bens nesta vida. Os católicos, não existe aquilo que seria viver todos bem entre si mesmos. Não. Logo nas paróquias nós vemos que há clubes de às vezes senhoras mais velhas que se acham as mais beatas, ou jovens que querem viver uma vida neocatecumenal ou pentecostal, que seja, que acham que é um catolicismo mais apropriado para a sua idade. Outros são aqueles que são mais tradicionais, seguidores da lei, que vivem à risca todos os supostos mandamentos. E eles não se relacionam com pessoas que não creem, que possuem talvez uma vida medíocre, ou talvez uma baixa condição de renda, ou através pecadores sempre olham o pecador como alguém perigoso, como alguém que talvez, por mais que está na igreja, nunca mudará de vez. Não há conserto para tal fulano. O que mais escutamos é: não, certa pessoa, a sua essência é má, nunca mudará. E esse não é um pensamento cristão. É por isso que, quando nós não entendemos bem a doutrina do que é o cristianismo ortodoxo, infelizmente trata-se muito difícil que nós possamos enxergar a mente de Deus e nos conformarmos a essa mente. E é por isso que, com isso, a maioria das pessoas acabam sendo muito impiedosas
para com as suas próprias paixões, ou seja, não acreditam que possam mudar, e com isso descontam nas pessoas também um tal farisaísmo, uma maneira de julgar as pessoas, porque elas mesmas não acreditam que podem mudar. E por isso Nosso Senhor, sabendo que esse era o estado do levita, deste legista da lei, que estudava a Escritura, ele não acreditava que nenhum dos pecadores podia ser o seu próximo. Então, que história é essa de arrependimento que João Batista, o precursor, pregava, e depois Nosso Senhor também pregava? Por isso desafio Nosso Senhor: e quem é o meu próximo? Como quem diz: acaso eu que sou justo vou ter por próximo pecadores? Claro que não. Eles achavam que o próximo para eles eram apenas aqueles que eram tão justos como eles em suas pessoais concepções de justiça, e que os pecadores talvez tivessem como próximos apenas os próprios pecadores. E é por isso que Nosso Senhor não responde ele com detalhes, mas uma vez, para evitar tal armadilha, Nosso Senhor coloca em uma parábola, onde ele não poderia escapar da compreensão e do ensino que Nosso Senhor iria com muita educação, mas ao mesmo tempo de maneira severa, ensiná-lo o que era o próximo. E então, quem é o próximo? Porque o mandamento dizia que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e o próximo como a si mesmo. Mas Nosso Senhor havia inaugurado um novo ensinamento, de não só amar o próximo como a nós mesmos, mas de amar o próximo mais do que a nós mesmos. Isso é o que o cristianismo agora iria ensinar. A lei poderia apenas exigir no máximo que, por justiça, amássemos ao próximo como a nós mesmos. Mas agora o cumprimento total da lei em Nosso Senhor significa que devemos amar o próximo mais do que a nós mesmos. Isso se comprova no Evangelho do próprio São João. Diz: não há prova de amor maior do que dar a vida pelo irmão. Alguém que vai cumprir dando uma vida pelo irmão, automaticamente amou mais esse irmão do que a si mesmo. E por isso essa é a pregação poderosíssima de Nosso Senhor, e é por isso que os seus inimigos não podiam suportar tal poder, porque não havia como argumentar contra tal verdade suprema da pregação do amor de Nosso Senhor. Então ele disse que, portanto, havia um tal homem que desceu de Jericó, que descia de Jerusalém para Jericó. O que significa, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó? Jerusalém, todos sabemos que é famosa por chamar-se o Monte Sião, a montanha de Deus. E Jerusalém, portanto, é um lugar elevado comparado com toda a planície da Terra Santa. E Jericó, por outrora, é um local tão baixo que não só para a Terra Santa, mas em toda a Terra, não existe um lugar mais baixo a nível do mar do que Jericó. É um lugar baixo, abafado, um buraco que está abaixo do nível do mar. E, portanto, isso significa, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que este homem era nada mais nada menos que o gênero humano, a natureza humana, que de Jerusalém, ou seja, do paraíso, caiu e foi para Jericó, ou seja, para o mundo das paixões. E o que aconteceu quando imediatamente este homem, ou seja, nossa natureza humana, o gênero humano, caiu em Jericó? Vieram salteadores. Quando ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, salteadores o interpelaram e o deixaram completamente espancado. Primeiro o desnudaram, depois o deram uma surra, o espancaram, deixaram com marcas, e depois o deixaram, se foram, e deixaram ele no estado semi-morto. O que significa isso na interpretação mística de nossos santos padres? Que esse gênero humano que somos nós, quando caímos do paraíso de Jerusalém para Jericó, a terra das paixões, os demônios imediatamente vieram nos atacar e primeiramente nos despiram de toda a graça da veste iluminada de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, que no paraíso havia tecido para nós uma veste de graça, a graça de Deus. A primeira coisa, arrancaram a graça de nós. Depois que estávamos nus sem a graça de Deus, nós recebemos pancadas que nos deixaram com listras de hematomas por todo o nosso corpo. O que significa isso? As paixões, os vícios, as consequências do pecado, que são paixões que estão marcadas em nossa carne e que nós, infelizmente, através da nossa carne, tratamos de praticar pecados em vícios e paixões, que é aquilo que é o lugar de Jericó, ou seja, o mundo. O coletivo de paixões chama-se mundo, na linguagem patrítica, cosmos, no grego, no sentido de coletivo de paixões. E paixões são quando nós queremos analisar o mundo em suas peculiaridades. O que é o mundo? Um coletivo de paixões. E por isso os demônios nos deixaram marcados com listras da surra que nós levamos com as paixões que eles nos deram, com listras de hematomas de pecados, de paixões. E depois se partiram e nos deixaram semi-morto. O que significa um estado semi-morto?
que ainda que os demônios conseguiram fazer com que a nossa natureza humana, a nossa carne, uma vez que agora a alma era desprovida de graça e tinha pecado, como consequência do salário do pecado é a morte. O corpo já estava condenado para morrer. Mas a alma não há como a alma morrer. A alma por si mesma, sua natureza é imortal. Agora ela tem dois estados. A saúde, o seu estado original, ou o estado apaixonado, que é o seu estado enfermo, e o estado que procede o seu estado original, por isso o estado natural de todo homem é a saúde e a graça de Deus, a ausência de paixões, o que os gregos chamam de apatheia. Depois, quando nós estamos homens apaixonados, somos homens que não é da natureza humana ter paixões, ter desejos que concupiscentes que submetem a mente. Ao contrário, a mente governa os nossos sentidos e a nossa concupiscência é para apenas desejar as coisas boas do reino dos céus. Por exemplo, um homem que acha que o seu desejo foi dado a Deus para que ele deseje coisas para si, tanto mulheres como cobiçando coisas alheias, bens materiais, está louco. Porque o desejo, que chamamos de concupiscência, é o órgão que foi dado ao homem na alma, não para que ele desejasse coisas para si, mas que era a capacidade que Deus deu a Adão de desejar coisas boas para a sua salvação, para o reino dos céus. É por isso que não nos é permitido desejar coisa nenhuma. Devemos desejar apenas a graça de Deus e de sermos santos. A mesma coisa se dá para com as nossas faculdades inteiras, tanto a faculdade irascível, que é a ira, para sempre lutarmos pela justiça, e também a nossa capacidade noética, que é de orar a Deus. E é por isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que os demônios nos abateram e nos deixaram impedidos de cumprir aquilo que foi a resposta que o legista disse. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, para ter vida em mim mesmo, uma vez que somos todos agora mortais. Bom, eis o mandamento. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com todo a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Quando os demônios nos atacaram, nós fomos impedidos de realizar tal coisa. Por quê? Porque quem agora que serve a si mesmo pode amar a Deus acima de todas as coisas? Não, acabamos de amar a nós mesmos acima de todas as coisas. Depois, quando nós dizemos que devemos amar a Deus com todo o coração, significa que o ser humano é a síntese e o pináculo de toda a criação. Assim como as plantas possuem uma parte orgânica que cresce e se reproduzem, assim os santos padres interpretam essa parte do homem chamada coração. Ou seja, a parte que nós temos de sermos pessoas orgânicas, dotadas de corpo, de matéria e que nos reproduzimos. Mas há outra característica também para nós, que devemos amar a Deus com outra potência, além da nossa parte orgânica de ser, que é a nossa alma. E aqui a alma significa aquilo que nós temos igual aos animais: desejos, sentidos e todas essas partes que vos narrei. A parte concupiscente, irascível de desejar as coisas boas do reino dos céus e ter ira e sede de vingança contra as coisas que são o mal, ou seja, o demônio e nossos inimigos. Por isso significa amar a Deus com toda a alma, ou seja, com toda a força animal que nos foi dada, com toda, não só com toda a alma, mas com toda a nossa força, ou seja, com todas as nossas potências que nos igualam aos animais, com todos os nossos membros. E a última parte, amar a Deus com todo o nosso entendimento, que no grego se diz com todo o teu nous. Devemos amar a Deus com todo o nosso intelecto. Ou seja, aqui nós vimos a parte que nos iguala com as plantas, temos a parte que nos iguala aos animais, temos a parte até que nos iguala com as pedras e os minerais que são partes como o cabelo e a unha, que são completamente inanimados e já não têm vida. Toda a criação está em nós. Mas existe uma parte de Deus que também está em nós, que é a sua imagem, a razão, o intelecto. Por isso também devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, ou seja, com toda a nossa razão e mente, coisa que os animais já não possuem. Então, aquilo que as plantas possuem, que os animais possuem, que toda a criação possui, e até mesmo que Deus possui, Ele deu ao ser humano o pináculo da criação. E por isso a sua criação mais bela, mais importante, o rei do universo, é nosso Senhor e Deus Salvador Jesus, claro, mas Ele deixou-nos como presidentes da criação ao ser humano. E é por isso que também devemos amar a Deus com toda a nossa força intelectual, com toda a nossa mente, com todo o nosso nous, com toda a nossa disposição de orar, com toda a nossa concentração e atenção. E é claro que os demônios nos deixaram semi-mortos, ou seja, com a alma completamente doente, incapaz de cumprir esses mandamentos, e o corpo destinado a morrer, um estado semi-morto. Entretanto, passaram-se as horas, e Nosso Senhor narrou na parábola que então veio passando casualmente um sacerdote. E quando se deparou com um homem semi-morto, simplesmente olhou
avistou e seguiu pelo caminho. O que representa esse sacerdote? Toda a lei. O sacerdote representa que a lei, apenas como diz a parábola, casualmente passou pelo homem semi-morto. Significa que o objetivo da lei não era estar indo diretamente curar o homem morto. Por acaso passou, ou seja, a lei foi nos dada por algum motivo, que era apenas indicar para nós o que era pecado. Porque a graça de Deus ainda não estava pronta para nós através da lei. A lei iria indicar para o ser humano o que era o pecado e o que era a virtude. Depois, também casualmente, indo por adiante, passou um levita. Que representa esse levita? Representa todos os profetas, que também vieram anunciar a boa vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eles mesmos não tinham capacidade de curar o homem. Também apenas estavam passando pelo homem semi-morto e não tinham nenhuma capacidade de curá-lo, mas apenas anunciar a todo o povo de Israel que um dia viria o verdadeiro Messias. Por isso diz que a lei e os profetas passaram, ou seja, foram coisas do passado, se foram. E agora, de repente, veio um outro homem. Um homem que foi dito ser um samaritano. E esse samaritano agora estava viajando, e de viagem foi diretamente a este homem semi-morto, e então começou a tratá-lo. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, quem se trata esse samaritano? Esse samaritano é nada mais nada menos que nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. E por que ele utiliza da parábola aqui de se auto-intitular de samaritano? Porque se vocês lerem antes, no Evangelho de Mateus e Lucas, alguns capítulos anteriores, os fariseus e levitas estavam acusando ele de tu falas e realizas milagres por Beelzebul, e por ser o chefe dos demônios, os demônios te obedecem. E tu és como um samaritano. Sabe o que significava samaritano na linguagem judaica? Dizia-se o ditado entre os judeus: preferimos tratar com cachorros, no espanhol se diz com perros, preferimos trabalhar com cachorros do que com samaritanos. Ou seja, para os judeus, o samaritano era uma escória, como se fosse um semi-pagão, sem nenhum valor e um estrangeiro. E assim chamava Nosso Senhor quando ele realizava milagres. Por isso ele se titula, veio um samaritano. E este viajou, não passou casualmente, viajou e foi direto ao homem semi-morto. E quando ele chega a esse homem semi-morto, o que ele faz? Ele deita sobre todas as suas feridas azeite, óleo e vinho. Significa que o próprio Salvador agora não estava passando, ou não era coisa do passado como os profetas e a lei. Agora o Nosso Senhor de fato veio com o objetivo realmente claro e designado para curar o homem. Porque a lei e os profetas não tinham o poder de curá-lo. Não tinham o poder de curar a doença de Adão. Mas agora este bom samaritano, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, que se intitulou samaritano tal qual era chamado e xingado pelos próprios judeus. E ele foi, e olhando esse homem semi-morto, deitou sobre suas feridas azeite e vinho. O que significa, queridos irmãos cristãos ortodoxos, o azeite e vinho? São todos os sacramentos. Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, a primeira interpretação mística que nossos santos padres dão é que o azeite significa toda a graça do batismo, que a primeira coisa é que, através do crisma, quando nós somos ungidos pelo bispo, pelo sacerdócio do nosso crisma, nós somos libertos dos poderes das paixões e do pecado. Ou seja, a ferida começa a ser curada. E nós não aguentaríamos agora o desinfetar das feridas se antes não deitássemos azeite. Porque se colocamos primeiro o vinho, arderia demasiado. Então, primeiro, deita-se o óleo da alegria. Como todos aqueles que são crismados, são libertos do pecado, ungidos com a graça de Deus. E depois, deita-se naquele que é crismado, aproxima-se para a comunhão e recebe os santos mistérios, que ardem por aquele que ardemos sem sermos consumidos como a sarça de outrora. Assim se dá os santos mistérios do corpo e sangue de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Mas a interpretação sobre azeite e vinho também tem vários níveis. Um dos níveis é que todas as vezes que a palavra de ensino de nosso Senhor, que agora veio curar os pecadores, a palavra de ensino ela tem duas faces. Não foi o apóstolo Paulo que disse que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes? Quais são esses dois gumes da palavra de Deus que tem poder? O primeiro gume, ou seja, o primeiro lado da espada, é o azeite. O poderoso ensino daquelas bem-aventuranças, como nosso Senhor disse. Vinde vós que estáis preparados para o reino que está preparado para vós antes da fundação dos tempos. Vinde benditos de meu Pai. Quando o Senhor nos alegra com a esperança daquilo que está preparado para a nossa santidade, Ele nos está colocando em nossas feridas azeite que nos consola e nos motiva para continuar a luta. Quando Ele diz também, bem-aventurados todos os que choram, porque serão consolados. Quando o nosso Senhor, vinde que vos aliviarei,
Vinde a mim, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Quando o Senhor dá a sua palavra de ensino com alegria e conforto e consolo, Ele está colocando azeite sobre as nossas feridas. Agora, a palavra de Deus tem dois gumes e ela penetra até o interior do homem, até a sua profundeza do coração. E às vezes ela também é como vinho, que arde dentro das feridas. Toda vez que o Senhor nos ameaça com as punições que Ele dará, ou melhor, que nós mesmos nos daremos e Ele permitirá, devido aos nossos próprios pecados, essa palavra já é como vinho, ela já não nos consola, ela nos dá medo para arrependimento. Quando Ele nos fala que todos aqueles que não se arrependerem vão jazer num verme que nunca cessa, em ranger de dentes, Ele está pendendo sobre nossas feridas do pecado ameaças de que a punição existe e a separação com Deus é real para aqueles que não se arrependem. Quando o nosso Senhor também nos diz que todas as vezes que aqueles que infelizmente amaldiçoaram seus inimigos também serão amaldiçoados. Da mesma maneira, o nosso Senhor está dizendo, pendendo vindo através da palavra do seu ensino, que cuidado, arderá também a punição daqueles que não se adequarem àquilo que é a mentalidade de Deus. Por isso a palavra de Deus tem dois gumes e por isso tem dois poderosos lados. O lado do azeite, que são os consolos da palavra de Deus, e o lado do vinho, que são as admoestações severas de nosso Senhor para aqueles que não mudarem a mente, não se arrependerem. Essas punições serão reais. Ao mesmo tempo, a interpretação para azeite e vinho se dá que nosso Senhor possui duas naturezas. E é impossível que a natureza divina, a sua natureza completamente deificada, pudesse se unir à nossa natureza humana, senão através de sua humanidade. Como poderia ser que o homem se uniria com Deus ao ponto de ter uma comunhão total com o seu Criador, senão que o seu Criador se fizesse homem? E ao comungarmos desse corpo e sangue deste homem, agora a divindade também pode se unir à nossa humanidade. E por isso diz que primeiro o nosso Senhor nos pendeu azeite, ou seja, primeiro Ele encarnou e se fez homem, e depois, através de comungar o seu corpo e sangue, nós também participamos inteiramente de sua divindade, ou seja, o vinho representa aqui a sua natureza divina. E é por isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que depois disso, depois de curar todo o gênero humano com os sacramentos, com a graça de Deus, com o batismo, com a Eucaristia, nosso Senhor tomou esse homem semi-morto, agora enfaixado, tendo as suas feridas enfaixadas e sobre elas azeite e vinho, e o colocou sobre a sua própria cavalgadura. O que significa isso? Que nosso Senhor colocou esse homem sobre o seu próprio lombo. Ou seja, cada um que agora recebeu os sacramentos foi colocado dentro do próprio corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é a face no tempo daquilo que é o pleno cumprimento do reino dos céus. Ao mesmo tempo que a igreja já é o próprio penhor daquilo que será para nós a Jerusalém Celeste. É por isso que Nosso Senhor, para todos aqueles que recebem os sacramentos, são tratados com azeite e vinho, são colocados sobre o seu lombo, ou seja, sobre o seu próprio transporte e sobre o seu próprio corpo, e são levados a uma estaladagem. Que tipo de cenário Nosso Senhor quer nos descrever quando diz que uma hospedaria nos foi colocada para que possamos sermos tratados? Essa hospedaria é nada mais nada menos que a própria Santa Igreja Ortodoxa. Na Igreja Ortodoxa é um hospital espiritual, onde o próprio Senhor nos leva dentro do seu próprio corpo para sermos tratados por aquele que é o estalajadeiro. Quem são os estalajadeiros? Os bispos, os presbíteros e os diáconos. E então nosso Deus nos coloca à disposição deles. Porque o primeiro tratamento foi dado, os sacramentos, a graça do próprio Deus, através do seu corpo, seu sangue e seu espírito. Mas depois existe toda uma terapia, um tempo necessário até o dia da morte, onde essas pessoas semi-mortas precisam de tratamento. E então, nosso Senhor deixou com os estalajadeiros 2 denários, dizendo, agora, cuide dele para mim, porque eu preciso continuar os meus afazeres, e tome 2 denários para cobrir os gastos da hospedaria. Quando eu voltar, tudo que tiveres gastado a mais, eu vou te recompensar. O que significa isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos? O Antigo e o Novo Testamento. Os 2 denários são todos os ensinamentos de nossos santos teófilos padres, da lei dos profetas do Novo Testamento e as explicações de nossos queridos antepassados e patriarcas, que são capazes de curar todos aqueles que são obedientes a nós, que estão submetidos ao verdadeiro conhecimento da verdade. E tudo que nós gastamos a mais, porque os apóstolos gastaram muito mais do que tinham. Deram tudo, largaram suas esposas, suas famílias, seus negócios, e até o que não tinham deram em favor da igreja.
ainda que recebiam doações e ajudas, eles mesmos deram tudo o que tinham para a missão. Pão, transporte, aluguel de barcos e de navegações para poder ir em todos os confins da terra. E trabalhavam como Paulo, esticando barracas, pelo próprio amor ao Evangelho. E por isso gastaram muito mais do que tinham. E muitos podem dizer, e Senhor, como será isso? Como sobreviverei servindo a tua igreja? E nosso Senhor os disse, tudo o que tiveres gastado a mais, eu te recompensarei na minha segunda vinda. É por isso que nós, bispos, presbíteros e diáconos, quando estamos, clérigos que somos, quando estamos nesta lida, nós não temos medo de servir a igreja por esse motivo. Ainda que gastemos tudo o que temos em prol da igreja, nós sabemos que na Jerusalém Celeste, na vida futura, nosso Deus nos recompensará com tudo. Ainda que nós não servimos por ter recompensa, porque não somos mercenários. Como diz Santo Antão Grande, já não temo a Deus, o amo, e é por isso que o servimos por amor. E esse é o mistério da Santa Igreja. É por isso que a todos aqueles que chegam na estaladagem, que é a hospedaria da igreja, precisam ter tratamento. Não podem ter alta imediatamente, porque as feridas precisam ser tratadas. E isso leva toda uma vida, até o dia da morte, onde eles vão ser tratados na terapia do arrependimento. Todos os dias sendo ensinados pelos seus pais espirituais a mudarem de mente, o que significa arrependimento. Ninguém pode se arrepender se não mudar a mente. E é por isso que aí aprenderão a cumprir todos os mandamentos para ter a vida eterna. Sendo misericordiosos como o Pai Celestial misericordioso, amando a Deus com toda a sua, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E amando ao próximo, agora não como a si mesmo, mas mais do que a si mesmo. Essa é a explicação mística da parábola de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Mas a explicação para essa parábola não termina aqui. Agora temos que ir ao seu nível moral. O nível moral dessa parábola é que nós devemos sempre atentar-nos de que nossa vida nunca a ajuda que nós verdadeiramente precisamos, nunca virá das pessoas que nós achamos e temos expectativa que vão nos ajudar. Essas pessoas sempre passarão por nós e por algum motivo, que é o mistério da vida, irão nos desprezar. Da onde nós menos esperamos, pessoas que nós até consideramos desprezíveis e nossos inimigos, essas pessoas serão aquelas que irão nos oferecer a mão na hora que nós menos esperarmos. E é por isso que nós também, para que nunca estejamos desolados, no orgulho de dizer que não precisamos da ajuda dos inimigos, que não precisamos da ajuda dos que nos fizeram mal, muito cuidado. Aqueles que desprezam a ajuda daqueles que nos fizeram mal, são nossos inimigos, ou consideramos pecadores, prostitutas, seja o que for, pessoas que nós consideramos desprezíveis, e certamente existem tais pessoas em nossa vida, cuidado. Se nós não estamos dispostos a ajudar eles e receber a ajuda deles, chegará um dia onde nós vamos perecer sem ajuda de ninguém. Porque a Deus não agrada que nós sejamos elevados em orgulho. Deus nos humilha e esse é o papel de Deus como Pai. Constantemente, como diz São Macário, qual é o papel da igreja? Humilhar o ser humano em seu orgulho e sua doença. E todo ser humano é doente, porque é filho de Adão e é orgulhoso, altivo e louco. E consolá-lo nas tristezas. Nosso Pai Celestial, quando vê que nós estamos esperando a ajuda de pessoas nobres, pessoas que nós estimamos, pessoas extremamente bem colocadas na sociedade, Ele irá nos envergonhar. Essas pessoas irão nos desprezar de tal maneira que nós ficaremos pensando, e agora, o que será de mim? E então, todos aqueles que nós desprezamos, é quem nós nem esperamos, irão nos visitar, irão dizer, vem que eu quero te ajudar. Nós nem entenderemos, será para nós algo ilógico, irracional, porque essas pessoas estão nos ajudando. Mas isso só será cumprido se nós também, quando estivermos nessa situação, e vemos que alguém nos despreza, nos humilha, que alguém nos despreza ao máximo, que nos pisoteia, mesmo assim, nunca devemos deixar de ajudar essas pessoas que contra nós batalham. Porque se nós assim o fazemos, certamente nós seremos privados da lei da recompensa. Existe uma lei natural, de que tudo o que se planta, também se colherá. Se plantamos uma semente boa, ela dará bons frutos. Se plantamos uma semente ruim, ela dará péssimos frutos. É por isso que nós também, mesmo quando somos desprezados, devemos dar a outra face. Isso significa dar a outra face. Que quando alguém nos ataca e diz, tu és um pecador, e nós realmente, a nossa consciência nos diz que nós somos pecadores, devemos dar a face direita, que significa dizer, não, a face da verdade. A direita aqui significa a verdade. Dizer, sim, irmão, eu preciso de arrependimento, ora por mim.
a tua acusação é verdadeira. Eu sou um pecador, ajuda-me. Quando o nosso Pai espiritual também nos procura e diz, tens que corrigir tal paixão porque estás enfermo. Nós temos que dar a face direita e dizer sim. Ou seja, o que significa a face da direita? Que é verdade. Dizemos, eu concordo, é verdade. Agora, quando nos insultam, de alguma maneira, devemos dar a face da esquerda. Dizemos sim, ainda que eu não sou um pecador como me dizes, ou me acusas falsamente, eu não vou pensar em me defender. Eu vou apenas dar a minha face esquerda dizendo, ainda que não é verdade, e mesmo assim aceito para o meu arrependimento, para a minha humilhação. Essa é a mentalidade do cristianismo que não existe mais, porque não há mais ninguém que a explique. E é por isso que tão distante se tornou a heterodoxia do cristianismo, assim como também o judaísmo havia se tornado completamente distante do verdadeiro conhecimento da lei dos profetas, e por isso nosso Senhor respondeu àquele homem de cara, quem é o meu próximo? Como quem diz, não há ninguém que se compare a mim, porque eu cumpro a lei e os profetas, cumpro os mandamentos, sei a escritura de cor. E nosso Senhor responde dessa maneira, e ao final diz, dos três, o sacerdote, o levita e o samaritano, que era estrangeiro, desprezível, quem foi o próximo daquele homem? E ele diz, certamente o terceiro. E ele, pois é, faça então dessa mesma maneira e obterás saúde e paz para a tua alma e a salvação. Assim somos nós, queridos irmãos cristãos ortodoxos. A explicação moral dessa parábola é que sempre quando nós tivermos dificuldade, a ajuda não virá de quem nós esperávamos. A ajuda virá daqueles que nos desprezavam ou de quem nós desprezamos. Mas ela só virá se nós também, quando nos desprezam, mesmo assim nós corremos e sem levar nada para o pessoal, porque quem somos nós? Deus é ofendido dia e noite por todos os pecadores. E mesmo assim ele não sai assassinando e botando o dedo em cada um dizendo, ei, por que me blasfemaste? Por que me esquecestes? Não. Deus, que é ultra misericordioso, não atenta a ninguém. Quem somos nós? Somos pecadores? Para toda vez que somos desprezados e humilhados, tomamos satisfações das humilhações. De maneira alguma, não tomemos nada pelo pessoal. Apenas com a medida que for julgarmos, também seremos julgados. Por isso, julguemos com a misericórdia. Apliquemos essa medida do bom samaritano com ultra misericórdia e essa mesma moeda virá para nós. Porque não há ser humano que não venha padecer de dificuldades cedo ou tarde e vai precisar de ajuda. E essa ajuda não virá de pessoas que, estimadas por ele, virão de inimigos às vezes. Isso se prova até em momentos de guerra. Quando dois inimigos estão lutando, às vezes um outro inimigo surge que é mais cruel que os dois. E os dois dizem, bom, agora vamos dar uma trégua e somos inimigos, mas vamos ter uma aliança de paz para derrotar aquele que é mais cruel, depois voltamos a resolver os nossos problemas. E assim se deu inúmeras vezes na história da igreja, da história e de tudo aquilo que é o ensinamento humano. E para vos ensinar que isso é possível e é real, vos ensinarei por final um episódio que ocorreu na vida de São Macário Grande. Certa vez São Macário Grande, eles tinham obediência de quando caminhavam no deserto de Skit, no Alto Egito, eles tinham obediência que quando estavam indo comprar alguma coisa na cidade ou fazer caminhadas para manterem os pensamentos livres, um pouco de exercício, eles tinham uma regra que um caminhava, por exemplo, 1 milha de diferença de distância do outro, ou 1 légua, ou alguns metros. Depende do dia, São Macário ia na frente e para que não atrapalhasse a sua exíquia, a sua oração, o seu discípulo tinha que ir atrás dele alguns metros para trás ou até distâncias longas, para que não atrapalhassem o silêncio e a oração um do outro. E aconteceu que certa vez, quando estavam nessa obediência caminhando pelo deserto, de repente veio um sacerdote pagão, passou por eles, e de repente quando chegou na presença do discípulo de São Macário lá atrás, quando o discípulo dele viu que era um sacerdote pagão, ou seja, um adorador de ídolos e de sacrifício aos demônios, o seu monge discípulo disse ao sacerdote pagão, tu és um demônio. E naquele momento o sacerdote se irou, esse sacerdote pagão, procurou um pau que estava por perto, um cajado, e espancou até quase deixar semi-morto esse discípulo de São Macário. E quando São Macário, por revelação divina, soube que seu discípulo estava em perigo, ele voltou ao seu discípulo. Mas ele não foi socorrer o seu discípulo que estava mal. Ele foi diretamente ao sacerdote pagão e o saudou. Deus te abençoe, amante do trabalho. E quando o sacerdote pagão escutou que São Macário, vendo que o seu discípulo havia sido espancado por ele, não foi golpeá-lo, nem tomar satisfações, nem defendê-lo, mas disse, bendito és tu, amante do trabalho. O sacerdote tremeu de arrependimento e de compulsão, se ajoelhou nos pés de São Macário e disse, verdadeiramente tu és um homem de Deus, e eu não vou arredar os pés de ti, e não vou deixar de me arrastar diante de ti, até que tu me batizes e eu possa adorar o teu Deus, porque agora me provastes que o Deus dos cristãos é o Deus verdadeiro, o Deus de amor.
E naquele momento, esse sacerdote pagão se converteu ao cristianismo, foi batizado e até mesmo se tornou um sacerdote de Deus, um monge, obediente a São Macário até o fim de sua vida. E depois São Macário concluiu o ensinamento. Claro, depois socorreu seu próprio discípulo. Mas aqui, se ele fosse revidar e dizer, eu protegerei meu discípulo, sacerdote pagão, tu és um satanás, ele teria perdido aquela alma. Mas através da dificuldade, ele, como um bom samaritano, curou não as enfermidades primeiramente de seu discípulo, que podiam ser curadas a qualquer momento, mas aquela enfermidade da alma, ela só tinha aquela oportunidade para ser curada. E naquele momento ele não desperdiçou e arrebatou essa alma do sacerdote pagão para Deus. E São Macário concluiu o ensinamento. Estão vendo, discípulos meus, quando ele contou esse episódio? Por uma má palavra, até o que é bom torna-se mal. Mas por uma boa palavra, até o que é mal pode se tornar bom. E é por isso que essa é a mentalidade do cristianismo e da parábola a nível moral do bom samaritano, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Atentemos-nos a colocar a base de nossa vida, de nossas relações com os seres humanos, que finalmente quem é o nosso próximo? Como podemos responder essa pergunta? Toda a natureza humana é o nosso próximo. Não existe separação entre justos e pecadores, ricos ou pobres, negros ou brancos, e todas essas divisões ideológicas que hoje vemos que a mídia e os governos estão nos empurrando a nos dividirmos. Preto e branco, homem e mulher, rico ou pobre, não canso de divisões. Até o nosso dividir o mundo em hemisférios até, para dizer que existe um tal hemisfério norte e sul, mas quem disse que Deus criou hemisférios? Um norte e outro no sul. É simplesmente o planeta, a terra, a habitação, o reino dos céus, que Deus criou para o homem habitar como irmãos. Por isso toda a nossa geografia, toda a politicagem sempre é para dividir as pessoas. Não, o nosso próximo são todos. Porque todos nós temos o mesmo pai, Adão, a mesma mãe, Eva, o mesmo Criador, Deus, e o mesmo Salvador, Jesus Cristo. E todos comungamos do mesmo corpo e do mesmo sangue. Não somos melhores que ninguém. Não passamos de pouca coisa que logo viraremos pó. Por isso, com essa mentalidade, se isso for a base de nossa vida cristã, esse edifício, esse prédio da salvação será construído por uma base de boa fundação, de bom sustento, e poderemos construir nosso castelo espiritual de maneira eficaz. Hoje também celebramos o Santo Apóstolo Evangelista Mateus, devido à profundidade do sermão, não irei me aprofundar muito na biografia dele. Hoje é disponível em várias traduções, em espanhol, em inglês e português, podem depois consultar, mas o Evangelista Mateus é um exemplo de que Nosso Senhor também foi um bom samaritano para ele. De repente, vendo ele sentado na coleteria de impostos, disse, vem e segue-me. E ele não imaginava como pode ser que ele, tão miserável, tão com as mãos sujas de sangue e de lucro, em benefício de si próprio e desprezo dos pobres, pôde ser chamado por aquele homem. Imediatamente algo no seu coração teve espaço para Nosso Senhor e o seguiu. E ficou tão grato a Deus por ter sido chamado por esse bom samaritano que curou sua alma, que disse, mestre, come hoje em minha casa. E Nosso Senhor, claro que sim. E quando foi sentar-se com ele à mesa, foi um escândalo. Novamente legistas, levitas e fariseus disseram aos discípulos, como pode ser que o vosso mestre senta com prostitutas e publicanos? E Nosso Senhor, escutando, disse, eis que o Filho do Homem não veio para os que se creem justos, pois o médico não veio para os que estão sãos, mas para os que são doentes. Assim também o Filho do Homem veio para os que são pecadores. E aí tivemos a maravilhosa conversão de Levi. O apóstolo Mateus tinha por nome Levi, e depois foi cognominado de Mateus, para ser um seguidor da palavra de Deus. A sua vida terminou na Etiópia. De muitos locais onde o seu evangelho primeiramente foi escrito como o primeiro dos evangelistas. Ele escreveu em idioma hebraico originalmente, porque a sua pregação era para os judeus. Os outros evangelistas escreveram de maneira mais geral, mas o evangelho de Mateus especificamente foi escrito para que os judeus soubessem que Jesus era um descendente de Davi. Por isso vem que no início, no evangelho de Mateus, primeiro capítulo, ele dá toda a linhagem desde Adão até Maria e José, provando para os judeus que ele tinha sucessão real da tribo de Judá e de Adão, e, portanto, nasceu também miraculosamente de uma virgem, portanto, era o Messias. Depois o seu evangelho, escrito em hebraico, foi traduzido também para o grego. E depois ele pregou na Palestina, ao redor da Terra Santa, e depois foi para várias partes do mundo, como todos os apóstolos, mas sua pregação final e mais eloquente foi na Etiópia. E no reino da Etiópia,
Ele chegou até a converter o próprio governador e príncipe da Etiópia, que depois foi dominado, que era São Fulviano, que depois também recebeu no batismo o nome de Mateus em honra ao seu mestre, porque ele havia muitas vezes duvidado do poder da pregação de São Mateus, e até quando exigiu o martírio dele no final, tinha dúvidas se ele realmente era um santo ou não, e disse, bom, eu tenho dúvidas pelos milagres que ocorreram na vida desse homem, eu estou com dúvidas se ele realmente é santo ou não, por mais que foi liberto do fogo, da fogueira, estou com dúvidas. E disse, para testar agora, vamos colocar as suas relíquias em um caixão de ferro e vamos jogar no mar. Caso realmente esse caixão boie, será um milagre e eu acreditarei que realmente São Mateus é verdadeiro e o Deus é verdadeiro. E isso ocorreu. Depois, por revelação divina, todos os discípulos de São Mateus recolheram, os etíopes recolheram o seu caixão, que não afundou, mas miraculosamente foi como uma embarcação, naturalmente desembarcou em outra parte do mar da Etiópia, e aí São Fulgêncio, Fulviano, que naquele momento era o governador da Etiópia, se converteu ao cristianismo, pediu o nome de batismo Mateus em honra ao seu mestre e, portanto, iniciou, foi depois feito bispo e foi sucessor daquilo que era a igreja com sé na Etiópia, fundada por São Mateus. Por isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, peçamos pelas intercessões do São Apóstolo Mateus, evangelista, que também nós possamos adquirir essa mentalidade, ele que foi convertido da água para o vinho, assim digamos, ou seja, de um pecador, coletor de impostos, uma das piores condições que alguém poderia ter era ser um cobrador de impostos, era comparado a publicanos e prostitutas. Por isso, pensamos a ele que foi curado pelo bom samaritano, que também nós recebamos uma visita do bom samaritano, que vem até nós. E pode nos dar, portanto, a cura dos seus sacramentos, através do óleo e vinho da alegria e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os santos mistérios eucarísticos, através da confissão, da graça de Deus, que sempre está sendo renovada a nós através dos santos mistérios. E no modo de vida que na estalagem, que é a igreja, possamos estar preparados até a Jerusalém Celeste, quando nosso Senhor voltar em sua segunda vinda, pagará a nós, clérigos, mais do que gastamos, nos recompensará. E a vocês todos, providenciará também aquilo que é, não mais uma hospedaria, mas sim as vossas próprias moradias, para terem suas próprias casas, com os vossos próprios nomes escritos no livro da vida, com as suas próprias placas escritas, aqui será a morada de tal e tal fulano, que foi fiel à Igreja Ortodoxa até o fim. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador de filhos, faça-nos dignos, pelas orações do Puríssima Mãe, do Santo Apóstolo Mateus, de todos os santos. Amém. Amém.